Hoje nós vamos falar sobre a Trindade. Nós vamos falar de alguns textos, de alguns temas sobre a Trindade Santa. Mas antes de nós falarmos sobre a Trindade, eu quero voltar com vocês um pouquinho sobre um grande ponto que nós começamos a falar e talvez ainda, quer dizer, talvez não, com toda certeza, ainda ficou martelando na cabeça de muita gente, certamente, que foi a nossa última aula que nós falamos a respeito de calvinismo e arminianismo, né? Que é o livre-arbítrio ou não, ou a onipotência, a onisciência e onipresença de Deus, ou a soberania de Deus. Então, ou livre-arbítrio ou onisciência. Eu quero voltar a abordar com vocês esse assunto rapidinho, só uma pinceladinha, só para ficar bem claro para a gente. Vamos lá. Eu percebi que o ponto em que muitas pessoas não compreenderam, que nós tentamos fazer a junção do livre-arbítrio com a soberania de Deus e com muitas outras coisas. Tentamos misturar tudo, mas na verdade não conseguimos, de certa forma, misturar todas essas coisas. Então vamos lá. O livre-arbítrio, no seu ponto principal, é a liberdade de escolha de um ser que é livre de qualquer tipo de influência para chegar naquela decisão que ele chegou. Ou seja, o que faz uma pessoa ser livre, ter livre-arbítrio, significa que é uma pessoa que toma suas decisões baseadas nela mesma, que ela não sofre influência de nenhum outro ser ou nenhuma outra coisa para chegar àquela conclusão que ela chegou. Quer ver uma coisa? Se você acredita que o homem é influenciado pelo pecado, que o pecado de Adão, ele vem se alastrando por séculos e séculos, milênios e milênios, até chegar em nós hoje. Se você acredita na herdade do pecado de Adão, então logo você não pode acreditar no livre-arbítrio. Você não tem um livre-arbítrio, porque todas as suas decisões, elas vão ser inclinadas para o pecado, elas vão ser inclinadas para o mal. Você não está neutro para tomar uma decisão, porque você sofre influência do mal, porque você é pecaminoso, a sua natureza é pecaminosa. Então você exclui o livre-arbítrio. Agora, se você acha que Deus, através da sua misericórdia e através do sangue de Cristo, Ele te purifica desse mal, te livra das algemas do pecado, e de fato, de verdade Ele faz isso, e conduz a sua vida, mesmo assim, você ainda está fora do plano do livre-arbítrio, porque agora você deixou de ser influenciado pelo pecado para tomar suas decisões, mas agora você é influenciado por Deus para tomar suas decisões. Então você ainda assim não é neutro. E se você não é neutro, o seu arbítrio não é livre. Você sempre está sendo influenciado por algo ou por alguém para chegar a alguma conclusão. Essa é a visão não só do arminianismo. Esse é o ponto de vista do termo livre-arbítrio. Para que você seja livre, você não pode ser influenciado. E o calvinismo, ele diz que nós somos pecadores, e o pecado de Adão é uma herdade nossa. Nós herdamos o pecado de Adão. E o arminianismo diz que não, que Adão pecou e Adão pecou. Nós herdamos de certa forma essa natureza pecaminosa, mas essa natureza pecaminosa não nos impede de tomar nenhum tipo de decisão. Nós conseguimos ainda assim tomar decisões neutras, baseados em nós mesmos, baseados na nossa sabedoria, baseados na nossa consistência, naquilo que nós acreditamos, baseado em nós mesmos. É isso que o arminianismo acredita. E o calvinismo acredita que não. Acredita que o pecado original contaminou o homem, mas contaminou de uma tal forma que o homem não pode mais tomar uma decisão livre. Ele sempre vai ser influenciado pelo pecado ou influenciado por Deus quando liberto do pecado, para ele chegar a algum tipo de conclusão. Esse é o ponto do livre-arbítrio, ok? É fácil entender, não é? Mas é difícil aceitar. É fácil entender, mas é difícil aceitar. Mas o livre-arbítrio em si só é isso. Qual que é o ponto que o arminianismo coloca? Que nós não temos livre-arbítrio, mas nós somos livres agentes, nós temos a livre agência. Quer dizer, você é responsável por aquilo que você faz.
Você vai fazer aquilo que você está fazendo, afinal de contas você é o agente, você é a pessoa que vai encabeçar essas ações. Mas todas essas ações que você vai fazer, elas não são livres, porque você vai ser sempre influenciado para fazer. Então você não tem um livre-arbítrio, mas você tem uma livre agência. Você é quem vai fazer, mas tudo que você fizer, você vai ser influenciado ou pelo pecado ou por Deus que te livra do pecado. Você nunca mais vai ter a essência humana, aquela cujo Deus colocou em Adão no Éden, onde ele tinha pureza e não era contaminado pelo pecado. A partir dele, todo homem contaminado pelo pecado herda o pecado, vive numa herdade do pecado de Adão e por si só é pecaminoso e não consegue tomar decisões sem que seja influenciado pelo pecado. Agora, esse ponto também de arminianismo e calvinismo, ele trata muito de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Porque, venhamos e convenhamos, então quer dizer que se eu não tenho livre-arbítrio, significa então que Deus, se eu estou aqui na igreja, porque Deus me escolheu para estar. Não foi uma escolha minha, porque se eu acredito então que eu não tenho livre-arbítrio, se eu acredito que eu sou influenciado pelo pecado, significa então que dentro da minha natureza pecaminosa, eu nunca poderia escolher Deus. Porque os meus olhos só enxergam o pecado, afinal de contas eu sou pecador e eu herdei de Adão o pecado. Então os meus olhos enxergam o pecado, a não ser que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, abra os meus olhos para que eu enxergue Deus ao invés do pecado. Então todas as pessoas, isso diz o calvinismo, todas as pessoas que se chegam a Deus porque Deus as influenciou para isso. Deus abriu seus olhos para que elas se acheguem a Deus, porque se Deus não fizesse isso, elas não chegariam-se a Deus de maneira alguma, de forma nenhuma, porque os seus olhos só enxergariam o pecado. Está mais fácil hoje de entender, não está? É porque vocês ficaram 2 semanas digerindo isso? Então agora facilitou um pouquinho. Só que o arminianismo ele não é só uma questão soteriológica, não fala só a respeito da salvação. Isso é o que nós abordamos do calvinismo. Você pode buscar depois mais informações a respeito, tem muita coisa. Ele trata de tudo, de todas as áreas teológicas da igreja, de todos os campos doutrinários da igreja. Não é só sobre a doutrina da salvação, que é a doutrina da eleição, da pré-eleição de Deus. Algumas pessoas me perguntaram ao decorrer da semana que se Deus elege as pessoas para ir para o céu, ou seja, se existe uma predestinação para o céu, também existe uma predestinação para o inferno. E não seria justo Deus mandar pessoas para o céu e outras pessoas Ele mandar para o inferno. Na verdade, a teoria da predestinação calviniana, ela não diz que existe uma predestinação para o inferno. Ela aborda apenas uma predestinação para o céu. Deus não manda ninguém para o inferno. Se você partir do ponto de vista de que todos nós estamos condenados ao inferno, não significa que foi Deus que nos mandou para lá. Nós estamos condenados porque somos pecadores, somos pecaminosos. Nós já estamos condenados ao inferno. E Deus, essa teoria diz que Deus tira algumas pessoas do inferno, e não que Ele manda pessoas para lá. Ele tira as pessoas do inferno, mas Ele não manda as pessoas para o inferno. Essa é um pouco da essência do calvinismo dentro da soteriologia, da doutrina da salvação. Quer dizer então que nós, por si mesmos, não optaríamos por Deus. Jamais teríamos a condição de voluntariamente escolher Deus. Aquela música do Thales, sabe? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Não escolhe coisa nenhuma. Se eu sou amigo de Deus é porque Deus me escolheu para ser amigo dele. Dentro desse contexto do calvinismo. Agora, dentro do arminianismo, qual que é o ponto de divergência que é posto sobre a livre escolha, sobre a livre agência? Primeiro ponto, que eles dizem que nós não somos influenciados pelo pecado de Adão, que nós somos livres para tomar nossas decisões sem sofrer influência de Deus e sem sofrer influência do pecado. Então nós tomamos decisões baseadas em nós mesmos. É isso que define a teoria arminiana. Dentro desse contexto, eles também dizem, de certa forma,
que para uma pessoa, para um homem, uma mulher, se achegar até Deus, ele se achega não porque Deus quis apenas que ele se achegasse porque é uma vontade de Deus, mas porque é uma vontade do homem, que Deus abriu as portas da salvação para todas as pessoas e que cada uma dessas pessoas escolhe ou não ser salvo. Eles não acreditam na teoria da predestinação, que as pessoas são inclinadas por Deus para enxergarem, mas eles acreditam que as pessoas voluntariamente enxergam Deus no seu cotidiano, na sua vida. De alguma forma elas veem Deus, enxergam a Deus e escolhem seguir a Deus e viram servos de Deus por opção, e não porque Deus as escolheu, mas porque elas escolheram a Deus, que elas optaram por Deus. Então isso é o que resume, de certa forma, a teologia arminiana, que é praticada hoje por grandes partes das nossas igrejas, principalmente as igrejas pentecostais, que surgiram através do movimento de John Wesley. Então e Wesley era arminiano, então elas vieram já com essa cultura, vieram com essa doutrina arminiana. Qual é o grande problema disso? É que o arminianismo, ele tira a soberania de Deus. Esse é um ponto, e isso é indiscutível. Isso já vem sendo discutido há 18 séculos, e essa é a conclusão. O arminianismo, eles, para consolidarem a sua doutrina, eles tiraram a soberania de Deus. Deus, segundo eles, Deus por si só, por vontade própria, ninguém o obrigou. Ele decidiu abrir mão da sua presciência. Ele decidiu abrir mão da sua onisciência, para que ele consiga conviver com o homem nivelado. Ou seja, para que você tenha um livre-arbítrio, para que você tenha direito à escolha, para que você tenha uma escolha livre, sem influência de nada, Deus, ele abriu mão da sua presciência. Porque se a sua escolha for livre, ela tem que surpreender a Deus. Porque se Deus já sabia da sua escolha, não vai ser uma surpresa para ele. E se não for uma surpresa para ele, ele já sabia. E se ele já sabia, estava decretado. E se ele estava decretado, não foi uma escolha livre, porque estava decretado antes de você escolher. Pois não. Em momento algum ele... Não, então... ele... O ministro da Educação, sim. Certo. Mas a partir do momento, Deus começar a fazer as escolhas na vida, com sua permissão, ele esteja deixando a gente pensar que ele está fazendo. Sim, então, esse é o ponto, justamente. É a história do balde. Lembra que eu contei para você a história do balde? Que vai o menininho lá com o balde. Pai, eu quero pegar água, Pega o balde, o pai ajudando a levar o balde. Aí ele vai lá, o pai abre a torneira, enche o balde. O pai traz o balde e ele segurando, ele chega para a mamãe e fala: mamãe, olha, eu trouxe um balde cheio d'água. Não foi ele que trouxe, foi o pai que trouxe. O pai o ajudou a trazer, mas ele se responsabilizou por aquilo. Mas não. Sim. Então, o problema é que a Bíblia está cheia de citações arminianas e calvinas. Ela te dá margem para as duas interpretações. Por exemplo, Jesus ele falou também: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele deu o direito de escolha para você: vinde a mim. Mas de repente ele fala: mas ninguém pode vir a mim se o Pai não enviar. Então quer dizer, agora a escolha já não é mais sua. Aí uma hora a escolha é sua, outra hora a escolha já não é mais sua. Então, de certa forma, é um pouco confuso. E a gente precisa o quê? Para chegar a uma conclusão, nós precisamos pegar aquilo que é coerente e fundamentar uma visão nossa, fundamentar um desejo nosso, fundamentar uma forma nossa de que seja coerente para a gente. Até porque isso é um assunto muito antigo, e quando você começa a trazer um assunto muito antigo, fazer com que ele fique maçante dessa forma que ele ficou, muitos pontos se perdem, muitas teorias vãs também surgem. Então nem tudo do calvinismo eu concordo 100%. Como também nem tudo, aliás, quase tudo do arminianismo, eu também não concordo.
Então, se de certa forma, eu posso dizer para você que eu sou mais calvinista do que arminiano. Eu sou mais calvino do que arminiano. Mas, de certa forma, eu não concordo com todas as teses, com todas as teorias e com toda a abrangência de Calvino. Tem coisas que eu discordo. Mas a visão mais coerente é justamente essa. Vamos fazer uma analogia soteriológica sobre o arminianismo. Sobre a predestinação. Então nós não somos predestinados, segundo os arminianos. Nós escolhemos Deus. Deus é uma escolha nossa. Só que o problema é que para que Deus seja uma escolha nossa, nós precisamos tirar alguns atributos de Deus. E qualquer arminianista renomado hoje, você pode depois jogar na internet, procurar algum comentário a respeito, você vai ver que o que eles colocam? Eles colocam da seguinte forma e sem medo de jogar isso na cara das pessoas. A primeira frase deles é o seguinte: Deus não pode fazer todas as coisas. Tem coisa que Deus não pode fazer. Hoje mesmo eu estava estudando um pouquinho sobre isso, eu estava assistindo um vídeo de um arminiano muito famoso no Brasil, e ele começou a sua palestra dizendo: nem tudo Deus pode fazer. Aí eu já desliguei, eu não consegui assistir até o final. Nem tudo Deus pode fazer. Quer dizer, você já tirou a onipotência de Deus, se Deus não pode fazer tudo. Por que ele estava dizendo isso? Eu desliguei porque eu já imaginava qual seria a desenvoltura desse palestrante. Ele estava querendo dizer que Deus quer salvar todos, mas nem todos querem ser salvos. Então Deus não pode fazer isso. Deus não pode te salvar se você não quiser ser salvo. Então, se Deus não pode te salvar porque você não quer ser salvo, então na verdade você é o Deus da história. Porque o que vai prevalecer não é a vontade de Deus, o que vai prevalecer é a sua vontade. Você é o Deus da história, porque a decisão final não é de Deus, a decisão final é sua. Então Deus não é onipotente, porque para ser onipotente, qual que é um resumo de onipotência? O que significa ser onipotente? O que significa? Ser onipotente pode todas as coisas. Eu posso todas as... O ser onipotente é um ser que pode todas as coisas. Se Deus não pode fazer isso, então Ele não pode todas as coisas. Se Ele não pode todas as coisas, então Ele não é onipotente. Então, dentro desse ponto de vista, de dizer que Deus não pode me salvar, mesmo que Ele queira, Ele não pode, então eu chego à conclusão de que Deus não é onipotente. Então, para aceitar o arminianismo na sua resolução completa, eu tenho que tirar alguns atributos exclusivos de Deus, dentre eles a sua onipotência, dentre eles a sua presciência. Para o arminiano, Deus não conhece o futuro. Todas as decisões que nós tomamos, elas surpreendem Deus na hora. Sabe, Deus está lá olhando para você e torcendo. Puxa, faz alguma coisa. Yes, está vendo? Anjos comemoram aí, anjos comemorem. Ele tomou a decisão certa. Olha que beleza, rapaz. Eu não esperava, olha, por pouco. Ele me pegou, quase que ele me pega de calça curta. Quase que ele me pega de surpresa. Então, para o arminiano é isso. Deus, ele não conhece o futuro. Mas ele não conhece não porque ele não pode, porque ele abriu mão de conhecer para poder se encaixar dentro da doutrina arminiana. Então Deus não conhece o futuro. E tudo que nós fazemos para Deus é uma surpresa. Assim você pode defender o livre-arbítrio. Porque se Deus conhece o futuro como um fato, significa que aquele futuro, para mim, já não é mais livre. Porque eu não posso, eu contei até para vocês a história da pizzaria, vocês lembram? Se Deus sabe que eu vou sair daqui da igreja, ir para uma lanchonete e pedir uma pizza de pepperoni, essa escolha já não é mais livre minha, porque Deus já sabe, e Ele não conhece como uma opção, Ele conhece como um fato. Eu não posso, em hipótese alguma, chegar lá na pizzaria e pedir uma pizza de 4 queijos, porque Deus já viu que eu vou pedir uma de pepperoni, e se eu pedir uma pizza de 4 queijos, significa que Deus errou e Deus não erra. Então a minha escolha já não é mais livre, eu não vou poder arbitrar isso, eu não vou poder chegar lá e falar, não quero mais o pepperoni, eu quero 4 queijos. Opa, mas espera aí, Deus já viu, Ele conhecia o futuro como um fato, não como uma opção. Ele já viu que eu vou escolher uma pizza de pepperoni, e é essa pizza que eu vou comer lá, e eu não posso mudar isso em hipótese alguma, porque Deus já viu isso como um fato. Então, se Deus já viu isso como um fato, Ele viu que, aliás, se Deus já viu isso como um fato, isso não foi uma livre escolha, porque Deus já o conhecia. Ok? Em cima disso, vocês cheguem à conclusão de vocês, arminianos ou calvinos. A terceira opção é os ninianos. Os ninianos, cheguem às conclusões de vocês, estudem a respeito disso. Isso é importante, que você tenha uma opinião formada, é bem bacana. Questionem também o pastor de vocês, a igreja que vocês congregam, como o Alex fez, né? Ele perguntou, chegou lá e perguntou para o pastor dele, falou, pastor, nós somos arminianos ou calvinos?
e descobriu que a igreja dele é calvinista. A igreja dele segue essa linha teológica de raciocínio. Então descubra isso também, questione, pergunta. É bacana, para que você saiba, para que você se defina, para que você tenha uma opinião formada. Se você não tiver uma opinião formada, qualquer opinião que vier, forma a sua. E talvez você pode formar uma opinião errada se você não tiver base, estrutura, sustentação para isso. Então vá atrás dessas informações, pesquise, busque e monte a sua conclusão a respeito. Armínio ou Calvino. Mas sabe qual que é o legal? De joelhos dobrados, todos nós somos calvinistas. Você pode até falar, não concordo com Calvino, eu sou arminiano, tudo bem. De joelhos dobrados, todos nós somos calvinistas. Porque de joelhos dobrados, todos nós agradecemos a Deus por ter nos salvado. Verdade ou não é? De joelhos dobrados, todos nós enaltecemos a soberania de Deus. Então todos nós de joelhos dobrados somos calvinistas. Porém, todos nós em pé somos arminianos. Porque todos nós em pé não damos bola para a predestinação. Nós vamos correr atrás da salvação nossa e das outras pessoas. Nós vamos pregar o evangelho. Então em pé nós somos arminianos. De joelhos nós somos calvinistas. Então tome uma decisão, chegue a uma conclusão e vai ser bacana isso. Ok? Ok?